Bom, a expressão "o mundo jaz do maligno", nós iremos explicar cada uma dessas palavras e depois nós vamos juntar tudo, né? Para compreendermos o que a frase quer nos ensinar. Primeiro nós vamos separar, né? Mundo, jaz, maligno, juntar tudo e ver o que essa palavra está dizendo para nós. O mundo inteiro. O mundo jaz do maligno. Aqui não está falando do Brasil, não está falando dos Estados Unidos, só da Itália, aqui está falando do mundo inteiro. Todo mundo, todo o mundo jaz do maligno. Então temos aqui a menção do sistema mundano. A Bíblia nos diz que o diabo é o Deus desse século. Está lá em 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Por que a palavra de Deus diz que nós temos que separar do mundo? Por que a palavra de Deus diz que quando nós nos convertemos, nós saímos do estado mundano para o estado espiritual? Não tem condições de uma pessoa aceitar Jesus, né? De aceitar o evangelho e não mudar. Apesar que o que mais a gente tem visto hoje é a segunda coisa que eu falei para vocês. O povo não renuncia nada. Já preguei isso aqui, mas vou repetir. O mundo não renuncia nada. Eles acrescentam somente Jesus na vida deles. Mas temos aqui um alerta dado por Deus dentro dessa carta que o apóstolo Paulo escreve. Ele diz: o mundo jaz do maligno. Então o sistema mundano é dirigido por Satanás. O sistema mundano é dirigido pelo diabo. Então, por isso que eu venho dizendo aqui nos cultos, venho escrevendo nas redes sociais, né, que antigamente grandes líderes eram presos porque pregavam o evangelho, porque pregavam a palavra de Deus, porque eles entravam mesmo na cidade, porque eles falavam de Jesus Cristo, porque eles iam contra o sistema. E a partir do momento que eles iam contra o sistema o prendia. Fizeram isso, né, com os apóstolos na época. Eles pregavam Jesus Cristo. O próprio apóstolo, ele teve numa cidade para pregar sobre um Deus desconhecido, que era exatamente Jesus Cristo, que eles não o conheciam, mas tinham ouvido falar. Tanto que colocou uma placa lá: Deus desconhecido. Então, o sistema do mundo é comandado pelo diabo. Daí vem o que a palavra de Deus diz, que quando nós aceitamos Cristo, nós temos que desaceitar o mundo. Temos que deixar o mundo, temos que abandonar o mundo, temos que deixar as coisas do mundo, temos que sair do mundo, para que nós possamos, né, agradar aquele que nos arregimentou, como diz a Bíblia, aquele que nos alistou. Quem entendeu isso, diga amém. João tem em vista aqui a sociedade sem Deus, dominada pelo diabo e pelo pecado. É uma constatação: todo mundo, todo o nosso mundo, quando não tem Deus como guia, está entregue nas mãos do diabo e sob o domínio de seu mal. Daí a gente pode entender como que o mundo criado por Deus jaz do maligno. Como que o mundo que Deus deu jaz do maligno. Então, o apóstolo aqui está falando, né, de um mundo que não tem Deus como guia. Como diz a Bíblia: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, a nação está deixando o Criador. Há muitos e muitos anos, há muitos e muitos séculos, né, a nação tem deixado Deus, e com isso vem as consequências. Quais são as consequências? A tristeza. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se a nação não tem Deus como Senhor, a nação geme, a nação chora, a nação entristece, e é o que está acontecendo hoje. Todo o nosso mundo, quando não tem Deus como guia, está entregue nas mãos do diabo sob o domínio do seu mal.
Isso nós estamos falando de mundo. Agora vamos para a palavra jaz. J-A-Z. Junta ela. J-A-Z. Jaz. Essa expressão significa estar sobre o poder do mal. O mundo jaz do maligno. O mundo está sobre o poder do maligno. Quem entendeu? Então essa palavra jaz, essa expressão significa estar sobre o poder do mal, ser mantido em submissão pelo diabo. Indica alguém que aceita o domínio do mal e o aprova. Quem não tem Deus, irmão, olha para mim. Não existe a pessoa que não aceita Deus, que não tem Deus, não ter o diabo. Não tem condições. Não tem. Ou é uma coisa ou é outra. Então a pessoa diz, não, eu não sou crente, eu não sou católico, eu não faço nada de errado, eu creio em Deus. Crê. A Bíblia diz que o diabo também crê. Ele crê, ele teme e ele treme. O diabo. Nós só cremos. Não tememos e não trememos diante de Deus. Porque a gente faz coisa escondido do homem, mas Deus está vendo. Mas nós não escondemos de Deus. Então, nós não tememos a Deus. Então essa palavra já significa estar sobre o poder do mal. Amém? No maligno. O que significa essa palavra no maligno? Aqui temos uma menção clara ao diabo e ao mal. Note que no versículo o termo maligno é grafado com a primeira letra em maiúsculo, apontando para o representante de todo o mal, que é, no caso, o diabo. Ele é mencionado como o Deus que domina a sociedade mundana. Mundana. Ele é mencionado como o Deus que domina a sociedade mundana. Bom, falei para vocês sobre mundo, sobre jaz e sobre o maligno. Agora vamos juntar tudo e vamos saber o que significa. Considerando o contexto, podemos observar que essa expressão significa que o sistema mundano sem Deus, jaz, ou seja, está sob o poder do diabo, está submissa a ele e ao seu mal. É o que significa o texto. Então, não tem condições, irmão, da pessoa estar com um pé na igreja, né, e um pé lá fora. Não tem. Ou a pessoa é de um ou é de outro. Não tem condições. A própria palavra de Deus diz que não há possibilidade da gente agradar dois senhores. Não há possibilidade de nós agradarmos dois senhores. Ou a gente vai agradar um ou vai agradar o outro e pronto, acabou. Então, a gente entende agora, você entende agora que quando nós aceitamos Jesus, nós precisamos sair desse mundo, né? Porque ele é dominado pelo mal, tem como Deus o diabo. O diabo é Deus desse mundo aqui. Por quê? Porque as pessoas não têm Deus mais como Deus dessa nação. Abandonaram Deus, abandonaram, né, a obra de Deus, abandonaram a fé, abandonaram a esperança, deixaram, né, de seguir ao Senhor, de pensar no Senhor como Criador. Hoje o mundo é muito religioso, mas não são temorosos a Deus. Tem muita religião no mundo, tem muita crença no mundo, e estão fazendo até propaganda sobre o respeito. Respeita a minha cor, que eu respeito a sua. Respeita a minha religião, que eu respeito a sua. Respeita a minha maneira de ser, que eu respeito a sua. Estão fazendo essa propaganda agora sobre o respeito. Então, irmãos, a verdade, ela é uma só. O Deus desse mundo é o diabo. Então, nós não podemos esperar nada de bom nesse mundo. E é isso que nós temos que levar
quando nós estivermos pregando, quando nós estivermos evangelizando, quando alguém precisar de uma palavra. Igual eu escutei um irmão falando hoje, que ele estava conversando com uma pessoa que a vida está toda bagunçada, a vida está toda atribulada, e além das dificuldades que ele passa na vida, né, na família, no serviço, né, no pessoal, no material, no trabalho, ele sofreu um acidente de trabalho, quase perde a mão, né, teve um corte profundo na mão, quase que perde os movimentos, quase perde a mão em primeiro, depois quase perde os movimentos, porque se tivesse pegado em um tendão lá, já era movimento das mãos. E aí esse jovem virou para ele e falou assim: rapaz, olha, é o seguinte, eu posso te dar um conselho? Ele falou: pode. Independentemente da igreja, independentemente da religião, nós precisamos buscar Deus, nós precisamos buscar o Senhor. Temos que entender, irmãos, que não tem outra saída, não tem outro caminho, não tem outra escapatória, não adianta, né? Pode entrar presidente, pode sair presidente, pode entrar quem for, pode sair quem for, né? Que não tem jeito. O mundo, biblicamente falando, é dominado pelo mal. Então, a partir do momento que um santo sai, né, para ir para o mundo, sendo que deveria ser o contrário, né? O ímpio tem que sair do mundo e passar, né, para a igreja, passar a santidade. Mas nós estamos vendo, né, o caminho inverso. É as pessoas saindo da igreja para ir para o mundo. É as pessoas saindo da igreja para ir assumir cargos no mundo. É pessoas saindo da igreja, líderes saindo da igreja para entrar no mundo, para entrar num sistema corrupto. Porque a partir do momento que você vai para um sistema desse, você já é conivente, você já é participante. Por mais que você não faça, você também tem que ficar calado. Você não pode falar o que acontece lá dentro, porque você vai perder a sua posição. E a partir do momento que um cristão, ele omite, ele já está descumprindo a palavra de Deus. Você está entendendo? Diga misericórdia. Então, o caminho, irmãos, é do mundo para a presença de Deus, e não da presença de Deus para o mundo. Sem Deus, o mundo está aberto à ação do maligno, principalmente através das tentações que levam as pessoas a optarem pela vida de pecado. Uma vez consumado, o pecado gera a condenação, né? Tiago 1,15 diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha o que Tiago 1,15 está falando aqui, ó. Então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz o pecado. Cobiça, sabe o que é cobiça? É você ter um olho grande nas coisas do mundo. Sabe o que é cobiça? É você desejar as coisas do mundo, né, sem a autorização de Deus, sem o aval de Deus, sem a presença de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. A cobiça, ela concebida, ela gera o pecado. O pecado consumado gera morte. Tiago 1,15. Então somente voltando-se a Deus pode-se quebrar esse domínio do maligno. Somente voltando-se a Deus quebra-se o domínio do maligno. Então olha, a tua casa, se ela tem Deus, se você é de Deus, se você faz a vontade de Deus, se você busca Deus, a tua casa não é dominada pelo maligno, mesmo ela estando no mundo. Deu para entender? Tua casa é no mundo, mas dentro da sua casa, ali ao redor, de redor, a Bíblia diz, né? Então, a partir do momento que o sangue do Cordeiro está sobre sua casa, o espírito da morte não tem poder sobre ela. Não é da morte física, é da morte espiritual. É da morte, irmãos, com a vida com Deus. É a morte de agradar a Deus, é a morte do corpo, é a morte também da alma. Então, teu trabalho, ele é consagrado ao Senhor, você é consagrado ao Senhor, nesse mundo aqui, você é de Deus, então você não
é dominado pelo Deus desse mundo aqui. Você está no mundo, você come no mundo, você serve no mundo, mas o mundo não tem poder sobre a tua vida. Quem entendeu, diga amém. Tua casa é dominada pelo Senhor, o mal não tem poder de entrar. O mal tem que ficar numa distância da sua casa, por sua causa, por causa da sua atitude, por causa, né, de quem você é. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então o mal não tem poder sobre a tua vida. Se tiver, pastor, mas está acontecendo isso, está acontecendo até onde Deus permite. Está acontecendo até onde Deus autorizou o diabo chegar próximo. Está acontecendo até onde Deus permitiu Satanás ir. Ele não vai passar do limite que foi determinado para ele. Coloca uma coisa na sua cabeça. A única coisa que faz a gente perder a salvação é nós morrermos sem Deus. Jó não poderia morrer, o diabo não poderia matar Jó, sem antes Jó passar pelo processo de transformação que aconteceu lá no capítulo 42 do livro de Jó. Todo o livro de Jó mostra a trajetória dele, a situação que ele viveu, a situação que ele passou. Irmãos, se nós lermos o Velho Testamento e analisarmos caso a caso, de cada pessoa, o que ela passou, o que Abraão passou, o que Jacó passou, o que Noé passou, o que Davi passou. Se nós analisarmos esses personagens do Velho Testamento, o que eles passaram, irmãos, nós não estamos passando nem um terço do que eles passaram, e nós já vacilamos na nossa fé. Você imagina Deus virar para você e mandar você abandonar tudo, sair do seu conforto, sair da sua posição de conforto e ir para um lugar que você não sabe, como Deus fez com Abraão. Imagina, irmãos, Deus fazer com a gente o que fez com Davi. Pegar Davi e falar: você é meu ungido, você é o meu ungido a partir de hoje. Mas a partir da unção de Davi, ele sofreu, padeceu na mão de tudo e de todos. Se nós passássemos o que os personagens do Velho Testamento passou, nós não chegaríamos nunca à glória de Deus. Temos que pensar isso na nossa vida. Quem está entendendo, diga. 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. E o maligno não lhe toca. Vou repetir. Primeira carta de Paulo, primeira epístola de João, quer dizer, primeira carta de João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Olha para mim. Você vive no mundo, come no mundo, trabalha no mundo, mas o sistema mundano não pode fazer parte da tua vida. Está estudando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está procurando uma carreira, mas o sistema do mundo não pode fazer parte da sua vida. Você não pode ser um mentiroso, você não pode ser um falso, você não pode ser um enganador, você não pode ser um omissor. Eu não minto, mas omito. Nem mentiroso e nem omissor. Nós temos que orar a Deus, pedindo a Deus para que nós verdadeiramente possamos ser o que está escrito aqui na palavra do Senhor.
Temos que buscar a Deus constantemente, pedindo a Ele força para vencermos o que a palavra do Senhor nos alerta. Então, eu quero que você entenda isso. Esse mundo jaz do maligno. Então, por isso que nós não podemos fazer parte dele, por isso que nós não podemos ter contato com ele, por isso que nós não podemos se aliar a ele, por isso que nós devemos fazer como Jó fez, desviar do mal. E aonde que está o mal? No mundo, igreja. No mundo. Você deve agradar a Deus e não aqueles que estão ao teu redor. Você não deve agradar ninguém que está fora dos padrões de Deus. Você não deve agradar o mundo, nem o sistema que está no mundo. E daí a gente tem a convicção, tem a certeza de que estamos agradando a Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. O pecado incomoda, a mentira incomoda, as pessoas do mundo incomoda. Você tem prazer em andar com o ímpio? O ímpio que eu digo é pessoas do mundo. Isso incomoda vocês, irmão? Ou não? Pode ser da família, pode ser da não família, pode ser de quem for. Lógico que nós não vamos abandonar a família, lógico que nós não vamos deixar de andar na casa da família, né? Mas o incômodo, ele já começa a fazer parte da nossa vida. Se não te incomoda, irmãos, então tem alguma coisa errada com você. Se você está no meio da roda dos escarnecedores, como diz o salmista, no Salmo 1, porque tem pessoas que dizem que é os crentes que diz que não pode se misturar com o pecador. Não é os crentes que diz, é a Bíblia. Salmo 1 está falando isso. Metade do Salmo 1 é alerta. A primeira metade, a parte A do Salmo 1 é alerta. A parte B do Salmo 1 é a consequência da obediência, o que vai gerar para você. Pode pegar o Salmo 1, divide ele no meio. A primeira parte, que nós chamamos de parte A, é o alerta. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho de pecador e não se assenta na roda do escarnecedor. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Será como árvore plantada junto a ribeiro, né, que na sua estação própria dá o seu fruto. E na metade, parte B, para baixo, é a consequência da sua obediência. É a consequência, né, de você não ser misturado com o sistema do mundo. O mundo jaz do maligno. Então o mundo, você quer que eu repita aqui para você? O que significa jaz? Está sob o poder do mal. Diga comigo, jaz significa está sob o poder do mal. Está em submissão ao diabo. Então é isso que o texto está dizendo. O mundo jaz do maligno. Então o mundo está sobre o domínio do diabo. E as pessoas que estão amando o mundo, as pessoas que gostam do mundo, também está sobre submissão do diabo. Então, irmãos, vamos sair rapidinho, vamos sair fora, vamos pegar, né, outro caminho, porque não tem condições. Ou você é de Deus ou não é. Ou você faz a vontade de Deus ou não faz, ou você segue a Deus ou não segue, porque ficar lá em cima do muro andando, uma hora o pé direito vai escorregar, ou o pé esquerdo vai escorregar. Então, é complicado.